Então, gente, boa noite. O povo tá chegando, tá entrando. Meu nome é Jéssica, né? Sou psicóloga clínica e a gente vai falar um pouquinho aí de depressão na adolescência e automutilação, aproveitando o Setembro Amarelo que traz Uhum. sobre traz um pouco sobre essa campanha de prevenção do suicídio. E aí a gente tem visto um número esmagador, né, de depressão e suicídio aumentando e a gente precisa falar um pouco sobre isso. Ainda é um pouco de tabu, mas e, às vezes as pessoas falam que falar sobre vai incentivar e é totalmente ao contrário. Falar Verdade. sobre é também um ponto de saúde e para que as pessoas venham saber mais sobre o que é e venham buscar conhecimento e buscar também ajuda. Então a gente Uhum. está aqui para falar sobre e se alguém se identificar ou conhecer alguém que está passando por essa situação, poder prestar ajuda da melhor forma, da forma correta. Verdade, verdade. E o suicídio agora, né, não está mais somente com os adultos, né? E a gente está vendo crianças e adolescentes se suicidando, e isso é muito sério, né? Sim, e aí eu vou trazer um pouco sobre essa questão da adolescência, Uhum. que antigamente, né, na década de 70, né, eu estive lendo um pouco, e era visto que o adolescente não passava por essas questões, e a gente Uhum. tem visto que a adolescência é uma fase que tem passado muito por essas questões. A gente tem visto um número esmagador de adolescentes que chegam a cometer o ato de suicídio, um número muito grande de adolescentes depressivos, e acaba que até que a Organização de Saúde tem dito que a depressão na adolescência tem sido algo normal, infelizmente. E a gente tem que começar a dar a atenção a essa fase, porque não é uma fase fácil, né? Exatamente. Estão saindo da infância, aonde você tem todo um amparo, né, da família, dos pais, e quando você se depara, né, com a adolescência, a puberdade, né, a descoberta de um novo mundo, onde você Uhum. descobre as coisas para dar certo depende única e exclusivamente de você, Verdade. né? Então, é, esse novo Congelou um pouquinho. tá? Esse novo para o adolescente é um baque, então ele já não vê mais as coisas como ele vê na infância. Então é um mundo novo que ele está enfrentando. E acaba que alguns deles se deparam com a depressão por conta até mesmo da cobrança, né? Ou conflitos familiares que nessa época, né, nesse período, acontecem bastante, né, o conflito com Uhum. as autoridades. Então, o seu pai é uma autoridade, o seu professor é uma autoridade. Então, acaba que o adolescente tem o conflito com as autoridades, porque ele acaba entendendo que, né, nem sempre o pai, nem sempre o professor, ele tem toda a razão, né? Então ele vai confrontar de alguma forma e são esses confrontos com a realidade que às vezes acaba que colocando ele nessa situação de conflito com o mundo, né? Com a realidade. Eu costumo dizer que na adolescência é, é uma fase de transição, né, onde o adolescente ele precisa se responsabilizar, né? Ele não é mais criança, né, onde ele não tem
a responsabilidade, na adolescência começa esse processo de se responsabilizar, né, para a fase adulta. E aí a fase adulta é a pessoa responsável pelos seus atos. Na adolescência, ele está nessa fase de transição mesmo, né, para um mundo adulto com responsabilidades, né? Isso, exatamente. E aí que entra, né, nesses certos conflitos e o adolescente, ele tem muito essa coisa do... quando a gente fala, né, falar de suicídio, ele tem muito essa coisa com a morte, que parece que nunca vai acontecer com ele, né? Tem muito disso na adolescência, essa relação com a morte que nunca vai acontecer comigo. E aí a gente vai perceber na adolescência também atitudes que vão desafiar a morte, digamos assim. Então, o uso das drogas, né, o uso do sexo sem proteção, né, a questão de envolvimentos até mesmo com acidentes que envolvam certa emoção, né, adrenalina. A gente vai ver muito o jovem, o adolescente envolvido com isso, o que está muito associado também à facilidade, digamos assim, né, dele se envolver com a questão do suicídio, né? Então, parece, né, entre aspas, de novo, que ele não tem medo da morte, né? Tem essa coisa. Então, também, quando a gente vai ver, principalmente até os meninos se envolvendo com condutas, né, antissociais, né? Então, né, com roubos ou a criminalidade, e parece que eles não estão, né, se importando com isso, porque tem essa identificação com relação à morte. Parece que não vai acontecer comigo, Verdade, mas vai acontecer com verdade. outro. E aí parece que é mais fácil, né, entre aspas, novamente, você lidar com o fator morte para eles. E aí é onde entra a questão também da mutilação, né? Que a mutilação ela não é característica da, da depressão em si. A gente não vai ver sempre um depressivo se automutilando, mas ela é um sinal de que ela é um sinal de uma depressão, né? Sim, Repetindo, né? A gente não vai ver um depressivo sempre se cortando, se queimando, porque queimaduras também é um auto de automutilação. A gente não vai ver sempre um depressivo se batendo, enfim. Mas a automutilação ela é um sinal de que a pessoa está depressiva. E algumas ela é. pessoas, só um instantinho, Jéssica. Algumas pessoas estavam me mandando direct perguntando o que era automutilação. Então, assim, eu acho que é importante da gente dizer o que é automutilação, né? Para as pessoas Certo. saberem, né? E se atentarem para alguns comportamentos que os adolescentes geralmente têm, né? De esconder, de usar pulseiras, né? Sim, eu olhei uma coisinha aqui que eu anotei, né? A automutilação, ela é definida como qualquer comportamento intencional envolvendo agressão direta ao próprio corpo, sem intenção consciente de suicídio. Ou seja, ela é uma agressão ao próprio corpo e ela pode acontecer de várias formas. Pode ser cortando a pele, pode ser cutucar um ferimento, bater em si mesmo, pode ser queimaduras, como eu falei, e ela é um ato consciente, sem intenção de suicídio. Só que pode haver o que a gente chama aí de um erro, né, de planejamento, onde alguém, né, pode estar se automutilando sem pensar em se matar e isso Verdade. acontecer. E isso Uhum. acabar acontecendo. Então, eu não quero me matar, mas eu
acabam me ferindo, e esses ferimentos eles têm um propósito, né? E as pessoas elas dizem que é para parar os sentimentos ruins, para aliviar, né, sensações de dor, então para se autocastigar. Então o que eu sinto por dentro, a dor que eu sinto por dentro, eu coloco ela para fora, né? Algo, eu externalizo ela de alguma forma para que aquilo tenha algum significado para mim. Uhum. Não tem intenção de se matar, mas pode acontecer de um erro aí, né, de cálculo, a pessoa acabar se matando. E mas também uma pessoa que auto se mutila, ela tem grandes chances de ser também um futuro suicida. Sim, sim. Já é um sinal de uma depressão, né? E eu acho importante até a gente colocar aqui que algumas pessoas, né? Eu já atendi alguns adolescentes que chegam com pulseira até aqui, que não vão à praia de forma nenhuma, falam que não gostam de ir à praia, porque se cortam na perna. Geralmente as pessoas que só usam blusa até aqui, né? Porque geralmente se cortam pelo braço, ou então usar muitas pulseiras para tampar. Então, muitos pais não tomam consciência, né, de que o filho está se automutilando, porque eles fazem de tudo para disfarçar, né? Mas isso aí Sim, é um sinal de uma depressão e que precisa ser visto, né? exatamente, tem lugares específicos, né? São exatamente os lugares que não são visíveis. Então, no pulso, né? Porque aí você tem como colocar uma blusinha de Disfarçar. manga, Uhum. no abdômen, nas pernas, que aí você coloca uma calça, né? O short não tem como perceber. Então, são lugares escondidos para que isso não fique realmente visível. Então, a Uhum, sim. intenção é, de fato, esconder. E aí, eu estava lendo também um dado importante, é que geralmente, né, geralmente não em todos os casos, mas o adolescente que ele tem esse comportamento está correlacionado a conflitos familiares. Na maioria das vezes, o Sim. que eu falei, né, que acontece bastante na adolescência são conflitos familiares, porque tem característica muito da questão do abandono, da questão da rejeição. Sim. Então, quando a família ela não é uma família presente, não é uma família, digamos que com uma estrutura saudável, Uhum, sim. pode acontecer, né, do adolescente ele reagir dessa forma. Verdade. Verdade. E aí, falando um pouquinho agora sobre, né, a depressão na adolescência, eu estava pesquisando e percebendo que o adulto que se vê depressivo hoje, possivelmente ele vem arrastando isso, né, desde lá da adolescência. Não em todos os casos, Uhum. mas quando você apresenta, né, a depressão na adolescência e isso não é tratado de uma forma, né, correta lá na sua adolescência, você pode trazer isso, acabando trazendo isso para sua fase adulta, e acaba que também, junto com a depressão, você acaba trazendo certos costumes, como eu falei, sobre a questão do uso de drogas na adolescência, enquanto você é um adolescente depressivo. Então, se você não trata disso na sua adolescência, você vai acabar trazendo esse abuso das drogas para a sua fase adulta também. Então, é importante, se for percebido a depressão na adolescência, é importante que isso seja visto, que isso seja tratado, que isso seja acompanhado, para que isso não venha ser algo,
né, que vem a refletir na fase adulta. Né, os meninos, a maioria, né, a gente vê muitos homens envolvidos com situações de agressividade. Então, quando o adolescente ele é depressivo e ele se envolve com questões com questões antissociais, né? Como eu falei, como a criminalidade, ele pode trazer isso também para a fase adulta. Então, por isso que a gente não pode negligenciar, porque os estudos eles são ainda recentes quanto à depressão na adolescência. Mas é importante porque isso, de alguma forma, se arrasta, né, para a fase adulta. Uhum, sim, sim. E isso, de alguma forma, vai refletir nas escolhas dessa pessoa, né? Sim, exatamente. Também porque e no futuro reflete bastante porque vai refletir na escolaridade, né? Um dos fatores que a gente percebe que o adolescente vai dar sinal de depressão também é na baixa, ele vai ter baixa rendição na escola, Uhum. então é um sinal para ser percebido. Então, a maioria, alguns deles vão abandonar a escola e isso acaba que afetando o futuro, porque a adolescência, na maioria das vezes, a gente está acostumado a perceber como a fase que você está planejando o seu futuro, né? O que você vai ser, né? Questões de família, Muitas constituir família. expectativas, né, em cima da gente, né, na adolescência. Exatamente. E aí, quando você se depara com um adolescente depressivo que não quer ir à escola, que não tem perspectiva de futuro, ele deixa de ter, ele deixa de ter anseio nas coisas que ele gostava de fazer, né? Adolescente é uma fase que você quer sair com seus amigos, você quer estar com um grupo. Então, quando você percebe um Liberdade. adolescente. Exatamente. E você percebe um adolescente que não está tendo interesse nessas coisas, né, estranho, né? Então vamos, né, parar para a gente perceber. Então ele acaba deixando a escola e isso vai refletir no seu futuro, naquilo que ele planejou ser, né? Porque a gente sabe que a educação é o que vai dar um norte, né? Muito do seu futuro. É a base, né? Eu queria que você falasse um pouquinho, Jéssica. Você está descrevendo aí do como a gente pode identificar no adolescente alguns sinais de depressão. E aí, algumas pessoas estão aqui comentando e tal, e eu fui lembrando. O que a pessoa pode fazer a partir do momento que ela começa a identificar o filho ou o amiguinho do filho que está apresentando esses sintomas? Como as pessoas devem agir diante de alguém que apresente esses sintomas? Que, lógico, não só adolescentes sentem isso, né? Depressão e até mesmo automutilação. Tem adultos também que fazem, né? E aí, Sim. como você orientaria ou daria algumas dicas para as pessoas se darem conta e o que elas devem fazer? Como elas devem agir? Sim. Então, os sintomas da depressão para o adulto e para o adolescente é basicamente o mesmo, né? A culpa, né? A fadiga, as dores no corpo, então, dores abdominais, dores de cabeça também aparecem. Compulsão alimentar ou ausência, né? Ou você come muito, ou você não come, Na verdade, a compulsão insônia, em geral. exatamente, né? A insônia, dormir demais ou não dormir. Então, os sintomas, né, que a gente vai percebendo e a gente vai notando que não tem tá algo, né, diferente, e é bom a gente se atentar para essas pessoas.
os sintomas são iguais, né, para os adultos e para os adolescentes. Porém, a adolescência nós temos que estar mais atento, porque é uma transição, como a gente falou, né? Tá passando ali da, da infância para a fase adulta, então acaba que os sintomas da depressão acabam se misturando com essa fase de transição. Então, a gente tem que ficar bem atento para perceber o que é da adolescência, né, vamos dizer assim, o que é da fase adolescente e o que algo, né, o que é o comportamento depressivo. E aí a gente tem algo que a gente tem que prestar atenção, que é a questão da irritabilidade, Tá que muito presente. o adolescente, a depressão no adolescente, o humor irritado, né, a explosão acontece muito no adolescente, é uma característica bem forte, né, no adolescente depressivo. Então, ele No quer sair de adolescente, as casa, pessoas falam que ele está sendo rebelde, né? Essa irritabilidade isso. que o adolescente sente, os pais definem como rebelde, ele está rebelde, né? Sim, tá rebelde, tá mal criado, né? Mas a gente tem que prestar bastante atenção porque é uma característica muito forte, né? Então, querer sair de casa, né? Gritar com os pais e tudo mais. Então, esse humor irritado, repentino, que vai e que volta por Uhum. algumas vezes, que às vezes a gente não consegue explicar o porquê, a gente tem que ficar atento também. Então, o que eu Esses são diria sinais, né? isso, eu diria, são para prestar atenção nos sinais, né, apresentados e como a depressão ela é uma doença clínica médica, então importante é que ajuda, que se procure ajuda médica e ajuda clínica psicológica também, Uhum. que é um complemento muito importante que vai ajudar ao adolescente externar em forma de fala aquilo que está Uhum. trazendo a ele angústia naquele momento. Então, percebeu que tem um amiguinho, né, ou conhece alguém que está apresentando esses, né, comportamentos, então né, é importante procurar ajuda médica e psicológica e também o acolhimento nessas horas também é muito importante. É isso que eu ia falar. No adolescente, o adolescente geralmente ele se fecha nesse momento, né, da depressão, da automutilação, e os pais ficam sem agir, sem saber como agir, né? Durante esse tempo, né, que eu tenho de formada atendendo adolescentes, como eu faço um trabalho com o adolescente, em algumas sessões eu chamo os pais, porque é deles também essa responsabilidade de lidar Sim. com o filho que está tendo dificuldade, porque geralmente os pais acham que estão ajudando, falando que é frescura, que é preguiça, falando que sai dessa, olha para o espelho, vai tomar banho, né? Porque assim eles acabam simplificando uma dor real, né? Porque para o Sim. depressivo, para o deprimido, é uma dor real, né? E não adianta você ou pai ou mãe ou amigo que seja chegar para um deprimido e falar sai dessa, né? É acolher mesmo, é estar presente, o que eu posso ajudar, né? Quer conversar, e às vezes o adolescente não quer falar com os pais, então leva eles no psicólogo, né? Para o psicólogo orientar, ajudar, ouvir e ajudar de uma forma ampla, né? Incluindo
os pais, nesse processo, porque os pais também precisam entender o que é depressão, né? O que está acontecendo com o filho, e eles são responsáveis pelo filho adolescente, né? Tanto é que se eles cometerem algum delito, né, os pais também são responsáveis, são chamados, né? Exatamente. A Bruna colocou aqui uma coisa que eu achei interessante. Além da ajuda médica, como a gente pode ajudar alguém com depressão, além do acompanhamento médico? Os amigos podem ajudar em algo, né? Você poderia responder ou quer que eu responda? Posso falar. Os amigos podem ajudar em muita coisa, né? Podem ajudar, sim, bastante. Os amigos, eles fazem parte, né, da nossa rede de interação. Nós começamos com a nossa família, aonde a gente aprende tudo, e quando a gente vai, né, para essa sociedade, a gente vai construindo vínculos, e os amigos são, sim, muito importantes. Então, é bom que não só de WhatsApp, né, mas que a gente esteja juntos sempre, que possível, perto, né, olho no olho, porque eu acredito muito que tenha aumentado também o número, né, de depressão por falta até mesmo dessa questão do contato, né? O contato tá difícil entre as pessoas. A gente tem vivido numa sociedade de muita Virtual. correria, né? E virtual. Exatamente, muito virtual, muito, muito, muito correndo, e 24 horas já não é bom, já não basta. E parece que foi ontem que foi Natal, e daqui a pouco já é Natal de novo. Tá tudo muito corrido, as coisas. E a gente não tem parado para perceber o outro, né? E quando a gente senta na mesa, a gente não desgruda do celular também para olhar, para ter esse contato com o outro. E é isso que tem faltado. É verdade que na época da minha avó, depressão também existia, né? Mas é verdade também que isso tem aumentado bastante dos tempos para cá, porque o ser humano ele tem tido essa dificuldade. Então, com certeza, os amigos eles são muito importantes. Então, ligar, saber como é que tá, mostrar que se importa sim, de verdade, com o outro, com a dor do outro, ajuda com certeza. Uhum. Eu achei bem interessante aqui, acrescentando um pouquinho do que você estava falando para a Bruna, a rede social, muitas das vezes as pessoas colocam como caramba, só colocam coisa boa, né? E aí as pessoas ficam na internet olhando, caramba, a pessoa só come em restaurante maravilhoso, olha, a vida dela é maravilhosa, é perfeita. E isso também tem aumentado a depressão, no sentido de que só eu sou uma fracassada, porque eu não consigo ter essa visão. E as pessoas vão adoecendo à medida que vai se fechando cada vez mais de uma vida social. Eu vou ousar dizer que das entrevistas que eu faço, 70% não tem uma vida social, ou tem uma vida social apenas virtual. E isso é muito sério, né? E isso é uma das características do deprimido, né? A vida dele social tá sempre no telefone, né? E aí são muitos amigos, mas de verdade mesmo não tem muitos amigos. A Nathanie colocou assim, um amigo meu morreu porque a filha dele morreu e não aguentou e se matou na esperança de encontrá-la. Né? Então, assim, retratando muito bem o quanto os pais eles se culpam pelo filho estar deprimido e até diante de um suicídio mesmo, né? A culpa, caramba, eu não vi, o que eu estava fazendo, que eu não fiz nada, né? E aí essa culpa ela vai pesando, né? E a pessoa acaba se suicidando,
né? E o pai também se culpou, né? Que é bem um retrato do que acontece mesmo no mundo do adolescente, né? Os pais, ao mesmo tempo que não sabem lidar, também não procuram, né, informação para saber lidar com um filho deprimido. E aí, quando o fato acontece, se culpa, se martiriza durante muito tempo, né? Pois é, e aí também a culpa é uma característica, né, da depressão. E aí a gente pode entender que talvez esse pai tenha entrado numa depressão por conta dessa morte, Sim, sim. né, e acabou que cometendo aí o suicídio. E fatores ambientais, né, que vão contribuir também, porque existem os fatores também, a questão genética, né, que se você tem alguém na família que sofre da depressão, você tem uma chance de contrair. Porém, existem também as questões externas. E o adolescente, ele tem muito dessa questão da aceitação, né? A questão de ser aceito no grupo, de ser aceito, né, naquela comunidade. Então, fatores externos, como eu falei também, questão familiar, questão de bullying na escola, né, a rejeição na escola, a questão das meninas também, falam-se muito da estética, né, do corporal, meninas que não se aceitam, né, Uhum. do jeito que estão, do corpo. E aí eu trago um pouco daquilo que você falou sobre a questão da virtualidade, né? As blogueiras influencers, digamos assim, né? Que mostram essa vida perfeita e são seguidas por muitos adolescentes que querem ser como elas são, né? Mas também não entendem que talvez aquilo ali seja uma aparência, né? Que nem tudo, talvez aquilo ali seja aquela maravilha toda, mas elas acabam que se colocando por comparar, né? E então não se aceitam do corpinho que tem, né? Querem Aham, ser sim. daquele jeito ali, quer sempre atingir aquela coisa. Então tem essa questão da aceitação do corpo, Uhum. de meninos, da questão da aceitação também de algum grupo, enfim, existem as questões, os fatores ambientais que vão contribuir muito para que esse adolescente ele venha estar entrando numa depressão também. Uhum, verdade, verdade. A Sandra ela tinha falado assim: falar sobre a morte, sobre o suicídio ainda é um tabu, pois as pessoas pensam que falar do assunto pode despertar o desejo pelo ato. Porém, acredito que a falta de informação, sim, pode levar ao ato. E é um pouco do que o movimento Setembro Amarelo, né, vem pregando, né? Quanto mais a gente falar sobre o assunto, desmistificar, né, o tabu do tudo envolvido à morte e ao suicídio, que vai esclarecer, vai trazer esclarecimento para as pessoas, né? E vai dar a oportunidade para as pessoas de procurarem ajuda mesmo. Tem o 188, né? 188, quando você liga, que tem pessoas lá para ouvir, para acolher também, no momento em que as pessoas estão pensando em se suicidar, né? Então, assim, eu acredito que esse movimento está fazendo a diferença, assim, né? Trazer Uhum. informação, né? Trazer responsabilidade para os outros, conhecimento, né? Para que as pessoas consigam lidar com a sua própria depressão, né? Porque de repente alguém aqui que está entrando, que está ouvindo, está passando por alguma depressão, e também para ajudar alguém por perto que talvez esteja passando, né? Por esse problema. Isso, nós temos que ficar atentos, né, aos sinais, Uhum. porque a gente fala, e é bom falar que o suicida, ele sempre fala sobre, né? Ele sempre dá sinais, na verdade.
Ele sempre vai, antes dele cometer, ele vai falar sobre eu sou um peso, se eu não tivesse aqui, minha família não ia estar sofrendo. E ele dá sinais de que ele está pensando sobre, né, sobre Uhum. aquilo. E é bom que a gente nunca, né, faça comentários do tipo quem quer faz, né? Não fica falando e tal, porque são coisas que acaba que ou melhor, destruindo ele mesmo e acaba que vai facilitando, né, ele acabar tomando a atitude. Então é importante que a gente tenha essa sensibilidade também de perceber, né, e de acolher, né? Uhum, sim, sim. Porque a depressão, ela é dor, né? Ela é dor, ela não é frescura. É uma dor profunda, né? Um vazio profundo. Eu vou ler aqui uma coisa que eu botei aqui. O comportamento suicida envolve o conjunto de pensamentos, motivações e ações cujo intuito é o de pôr termo à própria vida. Implica uma autoagressão intencional com o fim de provocar a morte. É importante a gente diferenciar ideação suicida de intenção suicida. A ideação suicida refere-se a pensamentos acerca da própria morte, sem ter ocorrido qualquer tentativa no sentido de atentar contra a própria vida. A intenção suicida pressupõe a existência de um plano concretizado, a forma, o meio e o local do suicida ocorrerá. Ou seja, essa diferenciação da ideação, que é quando você pensa em fazer, né? Aquilo Uhum. só está no seu pensamento, aquilo só está no seu plano. E a intenção, ela tem todo um projeto, até de como, o local e Sim. quando fazer. Né? Por isso que é, a questão da ideação, né, daquela questão que está ainda no pensamento, por isso que todo um cuidado, né, e aí fica uma dica para gente, da gente divulgar um vídeo, né, de alguém se suicidando, da gente compartilhar essas coisas, porque a gente pode, de alguma forma, estar incentivando alguém que está pensando, né, no planejamento do suicídio, acabar concretizando o ato. Então, enquanto isso está em plano, enquanto isso está em pensamento, né, existe a forma da gente reverter, existe a forma da gente contornar a situação, do que antes da pessoa, né, propriamente tomar o ato em si, fazer o ato em si. Então, é por isso que as redes, né, de televisão, os filmes, enfim, tem todo esse cuidado de passar, né, uma cena, ou, de passar uma cena de suicídio, porque pode ser, sim, uma coisa de que aquela pessoa que está pensando, planejando, ser motivada pelo aquele ato. Então, teve até na época, né, que o Netflix lançou aquela série, né, Os 13 Porquês, e aí, Uhum. né, teve aquela divisão de pensamentos e de opiniões sobre Sim. se a série era, né, boa de passar ou se a série não era legal de passar, porque é muito real, né? Eu Muito, vi, é muito né? interessante. Você E é assistiu? Você os 13 assistiu essa porquês. série? E é muito, muito real. E aí fica né, aquele embate. Foi legal passar ou não foi? É muito complicado, né? Passarmos, até porque é uma série adolescente. Então, os adolescentes, como a gente fala, é tudo muito a flor da pele, né? Tudo muito intenso. Então, quando, né, a gente compartilha um vídeo de alguém que está cometendo um ato, ou a rede de televisão, ou qualquer seja o meio de comunicação,
passa, né, uma cena dessa, é muito complicado, porque pode sim motivar alguém que esteja planejando, né? Não só a Mas questão da assim, imagem. isso, Jéssica, é um tabu. Porque, por exemplo, Uhum. eu assisti a série, e eu tô assistindo a terceira temporada, tá na terceira temporada já essa série, Eu também a e primeira. eu comecei a assistir no meio do bafafá que foi. E eu achei muito interessante que agora, é, acho que a partir da terceira temporada, eles colocaram os atores, antes de começar os episódios, colocaram os atores falando sobre isso, orientando os adolescentes, os jovens a procurarem sim ajuda, se faz sentido, porque assim, a série não é para incentivar o suicídio, pelo contrário, a série ela vai levando pelo lado da responsabilidade de cada um quando uma pessoa comete suicídio. Porque tem Uhum. bullying, tem muita agressão, é uma série que retrata muito bem, que retrata muito bem o que acontece nas escolas, em algumas escolas, entre um adolescente e outro, na situação do bullying, do abuso sexual na adolescência, do uso de drogas, das escolhas do adolescente em ser uma pessoa ruim e de uma pessoa honesta. Então, a série Uhum. retrata muito esses assuntos que eu acho que é para a gente debater mesmo. Sim. Porque todo mundo, no final, assim, no final não, no decorrer, depois da principal morte, que é o suicídio de uma menina, que agora eu não lembro o nome dela, traz a responsabilidade de cada adolescente e que a gente tem uma parcela de responsabilidade também no outro que se suicida, né? Por mais que seja de uma forma indireta, né? Caramba, onde eu estava, né, quando um vizinho se suicida? Caramba, eu não fiz nada por aquela pessoa. Ou caramba, eu zoava ele. Então, assim, traz muito essa reflexão, assim, né? Do que eu faço, do que eu contribuo para o fim da vida de alguém. E eu acho que a gente precisa Uhum. mesmo falar sobre o assunto, ter cada vez mais pessoas falando sobre o assunto, não para dar ideia, mas para esclarecer. Sim, não, eu entendo. A série ela foi muito rica em trazer vários assuntos, inclusive esse, né, da questão do suicídio e tudo Do mais. bullying. Mas aí o que, né, eu levanto como um, né, um cuidado é de até como, até quando a gente, até como, na verdade, retratar para que isso não venha a ser de uma forma muito impactante, muito violenta, porque talvez como, né, a própria imprensa não divulga, né, muito, né, essas questões, porque a própria organização, né, de saúde alerta sobre isso, né, sobre as questões das divulgações, por exemplo, até mesmo no metrô, né, quando o metrô para, a gente até entende o porquê, mas eles nunca dizem o porquê que é, né? Fala que é um problema lá Uhum. que aconteceu técnico. Sim. Então, a forma, né, que como é levada de uma forma nacional, mostrando o ato em si, até mesmo quando nós mesmos compartilhamos, como eu falei, vídeos, né, mostrando o ato, as pessoas cometendo, a gente tomar certos cuidados, né, com isso, para que isso não venha, né, até mesmo para que não venha expor ninguém, a própria pessoa, né, porque quando acontece numa rede social e acaba que a gente vai compartilhando, a gente sabe que existe uma família, né, por trás disso Uhum. tudo, que está sofrendo, né, que está enlutada. Então a gente tem que ter, né, certos cuidados, né, nessas questões,
né? Mas a série é ótima mesmo. Eu E é acho que é muito para legal, foi chocar muito legal mesmo. retratar. Eu acho que esse assunto, suicídio, tem que sair mesmo desse lugar onde eu não posso falar nisso, né? Porque a gente precisa realmente falar sobre isso e a gente precisa se chocar com isso mesmo. Porque, assim, muitas das vezes as pessoas agem como se a depressão fosse uma coisa boba. E não é bobeira. Não é uma coisa boba, não é falta de Deus. Tem pessoas que falam que é falta de Deus, né? Que você não ora, você não reza, né? E não, é uma doença. E essa doença, ela está presente em muitos brasileiros que podem levar, sim, ao suicídio. E é para chocar mesmo. Eu acho que as pessoas que viram fotos ou vídeos de pessoas se suicidando é para se atentar mesmo, porque pode acontecer com qualquer pessoa, né? Pode acontecer comigo, pode acontecer com algum parente meu, algum amigo meu, alguém muito próximo, né? Eu acho que tem que chocar mesmo, porque a gente precisa se atentar e levar a depressão a sério, e é muito sério. Com certeza. E aí também o fato, né, quando acontece na família também, a gente, e, por exemplo, se acontece um suicídio, né, na minha família, por exemplo, e eu tô depressiva, também é um fato da gente começar a ter um cuidado, né, com aquela pessoa, ficar mais próxima, ficar mais. Então são situações de questões delicadas, onde nós temos que estar atento mesmo a comportamentos, a falas, para que a gente não venha perder, né, pessoas assim dessa forma tão difícil. A gente não erra muito quando a gente acolhe, né? Quanto Eu, mais acolhimento a gente der, né, menos possibilidade, menos essa probabilidade vai acontecer, né? sim. E Uhum. aí a gente volta naquilo, né, que eu falei, né, a questão do acolhimento, do contato, da proximidade, até mesmo dentro de casa, né, hoje as famílias, elas estão muito distantes, né, mesmo dentro de casa, não sentam mais para comer juntas, né, e às vezes parece que é um discurso pronto e repetitivo, mas que é verdade, né, a criança, para que ela não chore, ela tem aquilo que ela quiser na hora que ela quiser, para que ela fique ali quietinha. E a gente sabe que, né, a correção ela é necessária e a atenção, né? Então, assim, o distanciamento tem afetado a questão do acolhimento e tem estado Sim, ausente. sim. A Fanny está perguntando aqui, uma pessoa que já teve depressão, ela volta a ter? Pode acontecer das recaídas, né, que nós chamamos. A depressão, ela é, como eu falei, ela é clínica, ela é tratada com medicamentos médico e esses medicamentos ele tem um período para ser para surtir o seu efeito e aí em média são aí 6 meses, mas e acontece que muitos pacientes quando eles chegam a esses 6 meses que eles veem percebem que os sintomas, né, foram, né, passaram, enfim, eles param com o remédio e não é, né, a recomendação é que permaneça ali no tempo determinado pelo médico. E Uhum. aí, é, e aí terminado aquele processo, né, de medicação, pode acontecer algumas pessoas, e aí isso é muito relativo, né? Algumas pessoas dizem da cura total, né? E outras pessoas dizem sobre a remissão dos sintomas somente e que depois aquilo pode voltar. Mas Então, eu. eu vou falar, Pode falar. vou falar sobre a minha experiência com isso, né? A minha experiência me diz que em alguns momentos, depois do tratamento, né, psiquiátrico, que é a medicação, e psicoterápico com o psicólogo, a depressão
ela ela ameniza os sintomas, né? A remissão dos sintomas, como você estava falando. Mas o comportamento é que gera, a meu ver, a depressão. Uma vez que uma pessoa tem uma depressão, isso conta muito do como ela vive a vida dela, do como ela encara as situações da vida dela. Então, se ela não cuidar do comportamento dela, né, do que faz, do que a torna deprimida, vai sim estar sempre presente, porque é uma característica, né? A depressão, o deprimido, geralmente tem um padrão de comportamento que sustenta a depressão e que em alguns momentos mantém a depressão presente. Então, assim, tende a voltar? Tende a voltar porque geralmente o comportamento continua o mesmo. Então, assim, a minha resposta seria essa. A Cíntia, que é psicóloga também, ela está falando, ter um episódio depressivo aumenta as chances de um novo episódio. Sim. Sim, porque como eu estou falando, né, tem a ver com o comportamento daquela pessoa. E aí, se a gente não muda o comportamento, que a terapia nada mais é do que fazer a gente perceber, né, de perceber como a gente está agindo, para então ampliar as nossas possibilidades de agir, de ser e estar no mundo, né? Independente da situação que a gente estiver, para fortalecer o nosso emocional de forma a nos blindar de depressão, de ansiedade, mas a gente não está livre, né? Não tem uma vacina, né? Exatamente. São as chamadas, como eu falei, né? As chamadas recaídas. E aí acontece Sim. que tem os casos, né? De acordo até mesmo com a medicina que eu falei, existem os casos de hereditários. E aí, eu estava até vendo uma reportagem uma vez sobre um rapaz que ele tinha problemas com relacionamentos. E aí ele estava no terceiro, ele tinha passado pelo terceiro relacionamento e estava sozinho no momento. Então, toda vez que ele entrava no relacionamento, é quando ele tinha a recaída com relação à depressão. Então, ele entendeu que se ele tivesse com alguém, né, se relacionando com alguém, era um fator ali dele ter uma recaída. Então ele estava em constante, né, em terapia, né, como você falou, em terapia, e aí das coisas que faziam parte do tratamento dele era o exercício físico. Então ele metia as caras na academia, né, e aquilo, né, ajudava ele a se manter. Então ele entendeu que é isso. Quando ele entra no relacionamento, ele tem, né, digamos assim, a facilidade a ter uma recaída ali da depressão. Então é como se ele nunca, como se ele não ficasse 100%. Ele tem aquela melhora, aquele bem-estar, mas podem acontecer, né, questões de comportamentos que ele pode ter nesse momento. Uhum. O comportamento do dependente, do codependente, né? Tem alguns padrões de comportamento que favorecem a depressão ou a ansiedade, ou as duas, que em alguma das palestras a gente vai estar falando também sobre ansiedade e depressão, né? Associadas uma à outra. A gente precisa encerrar, que já vai concluir uma hora. Você quer concluir? Não, só para a gente fechar esse pensamento, é que a depressão ela é caracterizada como uma doença crônica, né? Então é aquela doença que você pode conviver com ela, porém a partir de um tratamento, né? Você se tratando, né? E aí é possível você ter momentos bons, né? Não dizendo que a pessoa ela vai ficar naquela situação ali, né, eternamente, mas ela tem ajuda,
né, tem tratamento, né, médico e psicológico. E aí é isso. Eu espero que tenha sido produtivo, que vocês tenham gostado. Muito obrigada pela oportunidade ao Núcleo Edificare e parabenizar a iniciativa da gente estar falando sobre isso, que é muito importante. Sim, Né? sim. Então, falar sobre a minha página no Facebook, ainda não tem no Instagram, mas lá no Facebook é Psicóloga Jéssica Lourenço. Então é só procurar lá a fanpage, Psicóloga Jéssica Lourenço, e curtir lá. Uhum. E é isso Depois aí, coloca Bê. no comentário. Obrigada, né? Foi uma delícia. Durante o mês todo, né? A gente vai ter outras palestras, segunda, quartas e sextas. Né? A próxima palestra na sexta-feira o tema vai ser suicídio quando a dor é grande demais, com a Esté. E nos próximos eu vou falando. A gente vai ter sobre ansiedade, sobre casamento, sobre fortalecimento emocional, sobre autoestima, sobre síndrome do pânico, mais sobre depressão, sobre relacionamento amoroso, autocuidado. E no final a gente vai ter um depoimento de uma pessoa que passou por essa situação, né? Já tentou suicídio e agora está conseguindo dar a volta por cima. Então tem jeito, né? Tem tratamento. Então, se você está passando por algum problema de depressão ou pensando na possibilidade, né? Ou então já planejando suicídio, ligue para o 188 ou procure a mim, procure a Jéssica, mas não fique sofrendo sozinha. Busque ajuda, busque tratamento, que tem jeito, a sua vida tem valor, sim. E a gente está aqui no Setembro Amarelo para dizer para você que tem vida, sim. Ainda tem jeito, tem saúde aí, né? E que a gente está aqui para acolher, né? Você ou quem você conhece. Então, compartilha as nossas palestras via live, né? Toda segunda, quarta e sexta, 19 horas aqui no canal. No YouTube, no Instagram. E é isso. Obrigada pela presença de vocês. E Obrigada, gente. qualquer coisa, mandem em direct pra gente, que a gente responde com o maior prazer, né, Jéssica? É isso aí. Obrigada Onde pela você presença de atende? vocês. Coloca também onde você atende. Ah, tá. Vou colocar lá o endereço para lá no, na página do Você atende núcleo. lá em São João, né? Isso, em São João, em frente ao Sesc, no prédio do cartório, no centro de São João, e também no momento Isso. em Jardim Botânico também, num Ah, atendimento legal. social. Então, interessados aí em saber mais um pouco como funciona também a parte clínica, entre em contato. Tá bom. Obrigada, Jéssica. Fique com Deus. Obrigada, gente. Oi, amiga. Obrigada, tchau. Beijo. Fica com Deus. Tchau, gente. Foi um prazer.